Começa agora mais um programa Castor e seus Escapes. Apresentação André Arruda. Oi, gente, eu sou o André Arruda e esse é mais um Castor e seus Escapes. Hoje será um par de episódios, não vai ser apenas um. Esta é apenas uma parte, o lado A de 6 Copas perdidas. Eu vou contar para vocês a minha visão sobre como foram as 6 derrotas seguidas do Brasil em Copas entre 2006 e 2026. Então, sem mais delongas, você vai ouvir agora Castor e seus escapes com o episódio 6 Copas Perdidas, lado A. Olá a todos, eu sou o André Arruda e esse é mais um Castor e seus escapes. E hoje eu queria falar com você como quem senta ao lado de outro torcedor depois de mais uma eliminação. Sem pressa, sem fingir que está tudo bem, porque a Copa do Mundo terminou cedo demais para nós brasileiros, de novo. E talvez essa dor não seja apenas sobre uma partida perdida, sobre um erro isolado, sobre um pênalti desperdiçado ou sobre uma escalação discutível. Talvez essa história seja maior do que isso. Talvez ela seja sobre um ciclo inteiro, sobre uma ferida que foi aberta lá atrás em 2006 e que nunca cicatrizou de verdade. Uma jornada de 20 anos, 6 Copas do Mundo, 6 tentativas, 6 quedas diferentes, cada uma com seu próprio rosto, seu próprio trauma, sua própria lição e sua própria maneira de machucar quem ainda ama a seleção brasileira. Porque quando a gente olha para trás, dói lembrar o que éramos em 2002. Éramos o país do futebol alegre, criativo, vencedor. Éramos o país que parecia brincar com a bola como ninguém. O país que fazia o mundo parar para assistir. O país que entrava em campo carregando não apenas uma camisa amarela, mas uma espécie de certeza íntima. A certeza de que o talento brasileiro sempre encontraria um caminho. Só que o que veio depois não foi uma sequência de glórias, foi uma sequência de choque de realidade. O futebol mudou, o mundo mudou, a intensidade mudou, a preparação mudou, a forma de jogar mudou. E nós ficamos presos à lembrança do improviso genial, agarrados à memória de que bastava uma arrancada, uma pedalada, um toque inesperado, um craque iluminado para tudo se resolver. Mas não resolveu. E talvez seja essa a parte mais difícil de admitir para quem cresceu acreditando que o Brasil sempre teria uma carta escondida na manga. A camisa pesou menos do que a gente imaginava. A história não entrou em campo por nós. O talento individual não compensou as falhas coletivas e Copa após Copa fomos percebendo que o passado não vence jogo, que memória não marca gol, que tradição não organiza defesa, que saudade não ganha torneio. É por isso que esse episódio existe. Não para apontar um único culpado, porque seria fácil demais. Não para escolher um vilão e encerrar a conversa, porque a nossa dor é mais profunda que isso. Esse episódio existe para tentar entender como cada uma dessas Copas, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026, contou um pedaço da mesma história. Em 2006, o conflito geracional. Em 2010, a perda da cabeça. Em 2014, a dependência de uma única rota. Em 2018, a soberba disfarçada de confiança. Em 2022, a afobação, o desânimo e a falta de controle no instante decisivo. E em 2026, talvez o capítulo mais silencioso de todos, a apatia. 6 Copas, 6 narrativas, 6 maneiras diferentes de ver o mesmo sonho escapar das mãos. E para quem ama o futebol, para quem já vibrou com essa camisa, para quem já acreditou que o Brasil sempre encontraria um jeito, não existe derrota completamente fria. Cada eliminação deixa alguma coisa. Deixa uma imagem, uma frase, um silêncio, uma sensação de que dava para ter sido diferente. E talvez seja isso que mais machuque. Não é só perder, é perder sentindo que em algum ponto do caminho nós deixamos de ser quem éramos. Quando a gente coloca essas campanhas lado a lado, elas deixam de parecer episódios isolados e começam a revelar um desenho maior.
revelam como o Brasil foi perdendo identidade dentro de campo, como foi se afastando daquilo que sempre nos definiu, como tentou se modernizar sem saber exatamente o que queria preservar, como tentou ser europeu sem deixar de ser brasileiro e no meio desse caminho acabou muitas vezes não sendo nenhuma coisa e nem outra. A seleção deixou de ser apenas um time e virou um espelho, um reflexo das nossas contradições, das nossas expectativas exageradas, da nossa dificuldade de aceitar que o futebol também exige método, paciência, humildade e aprendizado. Então hoje, a proposta é simples, mas dolorosa. Revisitar essas Copas não como estatísticas, não como placares soltos, mas não como derrotas que a gente empurra para debaixo do tapete. Nós vamos olhar para elas como capítulos de uma história maior. Uma história que começa com o brilho ainda quente de 2002 e atravessa o desencanto de 2 décadas. Uma história que fala de futebol, claro, mas também fala de memória, de orgulho, de frustração, de identidade, daquela sensação amarga, de torcedor que olha para a televisão depois do apito final e pensa: como foi que a gente chegou até aqui? Então, ajeita o fone, se acomoda aí e vem comigo. Porque essa não é uma viagem para quem quer apenas lembrar resultados. É uma viagem para quem ainda sente, para quem ainda se importa, para quem ainda está triste quando a seleção cai. Para quem sabe que criticar o futebol brasileiro às vezes é uma forma de amor, porque essa é uma caminhada por 20 anos de esperança, frustração, lamento e aprendizado. 20 anos tentando entender por que o país que ensinou o mundo a jogar bola passou tanto tempo tentando reencontrar a si mesmo. E para entender onde tudo começou, precisamos voltar ao primeiro aviso dessa epopeia, a Copa de 2006. Depois do brilho de 2002, o Brasil entrou na Copa de 2006 como quem carrega uma profecia. E a gente lembra bem daquela sensação, não lembra? Parecia que o mundo ainda estava ajoelhado diante do nosso futebol. Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu, Kaká, Adriano e outros. Era nome demais, talento demais, história demais. A seleção que havia encantado o mundo 4 anos antes parecia destinada a repetir o feito quase por gravidade. O torcedor brasileiro olhava para aquele elenco e pensava: é questão de tempo. O Penta não era visto como ponto final, mas como um primeiro degrau de uma hegemonia que parecia inevitável. O mundo olhava para o Brasil com respeito e nós olhávamos para nós mesmos com confiança, talvez com confiança demais, talvez com aquela soberba silenciosa de quem acha que o passado garante o futuro. Mas o tempo, meu amigo, não perdoa ninguém. Nem jogador campeão do mundo, nem técnico consagrado, nem seleção pentacampeã. Entre 2002 e 2006 o futebol mundial acelerou, a intensidade aumentou, a preparação física virou fator decisivo, a tática ganhou protagonismo, os espaços diminuíram, os times passaram a pressionar mais, correr mais, pensar mais rápido. Enquanto o mundo dava esse salto, o Brasil parecia se agarrar ao passado como quem se agarra a uma fotografia antiga. Carlos Alberto Parreira apostou na continuidade dos veteranos, acreditando que a experiência e o talento resolveriam tudo. Só que, ao mesmo tempo, uma nova geração pedia passagem. Kaká, Adriano e outros jogadores que traziam velocidade, explosão, fome e modernidade. E aí nasceu o conflito que marcou aquela campanha. O choque entre o brilho antigo e a força nova, entre a gratidão pelo que passou e a necessidade urgente de aceitar o que vinha pela frente. A estreia contra a Croácia parecia confirmar a profecia, mas só na superfície. Kaká, justamente o símbolo da nova era, marcou o primeiro gol do Brasil com um chute de canhota bonito, limpo, elegante, daqueles que fazem o torcedor levantar do sofá acreditando que tudo vai se ajeitar. O Brasil venceu, mas quem viu o jogo com atenção sentiu um incômodo. O time era lento, pesado, previsível. Parecia ter jogadores fantásticos, mas não parecia ter movimento. Os veteranos tinham nome, tinham história, tinham respeito, mas já não tinham a mesma intensidade. A segunda partida trouxe outra vitória e ainda assim a pergunta continuava ali, pairando sobre a cabeça do torcedor. Por que um time tão talentoso parecia tão arrastado? Então veio o terceiro jogo da fase de grupos, naquele momento em que o conflito ficou impossível de esconder. Parreira colocou os reservas e os reservas jogaram melhor que os titulares. Jogaram com mais velocidade, mais fome, mais leveza, mais vida.
Era como se o futuro tivesse entrado em campo e dito em voz alta: eu estou aqui, me deixa jogar. Só que a seleção brasileira naquele momento ainda era refém da hierarquia, do peso dos nomes, da dívida emocional com os heróis recentes. O comando técnico não ouviu o recado. O passado permaneceu em campo. O futuro voltou para o banco. E talvez ali, antes mesmo da eliminação, a Copa de 2006 já tivesse começado a escapar. Nas oitavas de final veio a goleada sobre Gana. Um placar elástico, uma vitória confortável, uma daquelas partidas que, vistas de longe, parecem devolver a confiança. Mas mesmo ali havia algo estranho. O Brasil vencia, mas não encantava, vencia, mas não dominava como antes, vencia, mas não dava a sensação de ser inevitável. Era como se a seleção estivesse avançando por inércia, empurrada pelo peso da camisa, pela qualidade individual, pela memória recente do Penta, não por uma identidade clara, não por uma força coletiva verdadeira. Então veio a França de Zidane. A França que já havia nos ferido em 98. A França que parecia carregar uma chave secreta para desmontar o nosso orgulho. E não era só um adversário, era um fantasma. Quando o Brasil entrou em campo contra a França, não enfrentava apenas 11 jogadores, enfrentava uma lembrança, uma cicatriz, um passado mal resolvido. O jogo começou equilibrado, mas logo ficou claro que havia uma diferença de presença. A França sabia exatamente o que queria. Era mais intensa, mais organizada, mais consciente do próprio plano. Zidane, aos 34 anos, jogava como se estivesse negociando com o tempo. Cada domínio dele parecia uma pausa no relógio. Cada passe parecia dizer ao Brasil: vocês pararam e nós seguimos. E o mais doloroso é que o Brasil realmente parecia parado. Parado fisicamente, parado taticamente, parado emocionalmente, como se esperasse que em algum momento a camisa resolvesse sozinha. O gol francês nasceu de uma ironia cruel da história. Roberto Carlos, um dos maiores laterais de todos os tempos, autor daquele gol de falta impossível contra a própria França em 97, estava ali, parado, ajeitando a chuteira, enquanto Thierry Henry entrava livre para marcar. É uma imagem que dói porque parece pequena e gigante ao mesmo tempo. Um detalhe de segundos, mas também um símbolo de anos. O herói de ontem virou o personagem trágico de hoje. E o passado que nos deu glória agora nos custava continuidade. E naquele instante parecia que 2006 inteiro se resumia a isso. O Brasil olhando para baixo enquanto o futuro passava nas suas costas. A bola entrou, o Brasil caiu e a profecia terminou ali. A eliminação de 2006 não foi apenas uma derrota, foi o fim de uma era. Foi o momento que o Brasil começou a perceber, ainda sem aceitar completamente, que o talento não bastava, que camisa não ganhava sozinha, que nome não corre por ninguém, que o mundo tinha mudado e nós não tínhamos mudado no mesmo ritmo. Foi o primeiro capítulo da nossa epopeia de 20 anos, o primeiro aviso. A primeira batida na porta dizendo que a estrada seria longa, dolorosa e cheia de lições que o futebol brasileiro ainda não estava disposto a aprender. Se 2006 mostrou que o passado já não sustentava o presente, 2010 revelaria que disciplina sem equilíbrio emocional também não leva ao futuro. Depois da queda de 2006, o Brasil precisava de uma ruptura. Precisava de alguém que olhasse para aquele time cheio de nome, mas sem intensidade e dissesse: desse jeito não dá mais. E esse alguém foi Dunga. Uma escolha dura, simbólica, quase uma resposta emocional ao excesso de brilho sem entrega que havia marcado a Copa anterior. Dunga era o capitão de 94. O símbolo da disciplina, da seriedade, da força mental. Daquele Brasil que ganhou sofrendo, competindo, brigando por cada bola. Quando ele assumiu, muita gente torceu o nariz. E dava para entender, mas a missão era clara: reconstruir a seleção não pela nostalgia, não pelo espetáculo vazio, mas pela ordem. Se 2006 tinha sido o capítulo do conflito geracional, 2010 começava como uma guinada brusca rumo à disciplina. Era o Brasil tentando dizer a si mesmo: chega de festa, agora é trabalho. E nas eliminatórias é preciso reconhecer: o Brasil renasceu. Jogou com intensidade, com foco, com organização. Dunga montou
Um time que não dependia tanto do improviso, mas de estrutura. Um time que sabia se fechar, sabia acelerar, sabia competir. Talvez não fosse o Brasil que encantava como 2002. Talvez não fosse o Brasil que fazia o torcedor sorrir a cada toque. Mas era um Brasil que vencia e depois de 2006, vencer com firmeza parecia quase um alívio. A seleção chegou à África do Sul com uma identidade clara. Força física, solidez defensiva, contra-ataque mortal, espírito coletivo. Era um Brasil menos poético e mais pragmático, menos sorriso e mais mandíbula cerrada, menos fantasia e mais mecanismo. E talvez, naquele momento, muita gente tinha pensado que era exatamente isso que a seleção precisava para voltar a ser campeã. A estreia contra a Coreia do Norte foi tensa e mais vitoriosa. O segundo jogo contra a Costa do Marfim mostrou a força do time. Intensidade, precisão, gols. E então veio o terceiro jogo da fase de grupos, Brasil e Portugal. Cristiano Ronaldo de um lado, defesa brasileira do outro, um duelo que prometia fogo, mas entregou gelo. Um empate sem gols, duro, travado, que mostrava que o Brasil sabia sofrer, sabia controlar, sabia competir. Era um Brasil menos brilhante, mas mais maduro. Nas oitavas de final contra o Chile, o Brasil foi gigante. Um jogo de autoridade, de confiança, de domínio. Parecia que a seleção estava crescendo no momento certo, como os grandes times fazem. Parecia que a rota de Dunga estava finalmente se cumprindo. Mas então veio a Holanda. E a Holanda trouxe algo que o Brasil não estava preparado para enfrentar. Um golpe emocional. O jogo começou perfeito, o Brasil dominava, tocava a bola, criava chances, Robinho abriu o placar e a seleção parecia pronta para avançar. Mas o futebol, como a vida, às vezes muda em um instante. No segundo tempo, um cruzamento despretensioso, uma saída errada, um desvio, um gol contra, um empate e com ele o descontrole. O Brasil, que havia sido tão racional, tão disciplinado, tão frio até ali, perdeu a cabeça. E é doloroso dizer, porque parecia justamente o contrário do que aquele projeto prometia. A Holanda cresceu, Sneijder marcou o segundo, Felipe Melo, que era símbolo da força, virou símbolo da queda. Primeiro no lance do empate, depois na expulsão. E a seleção que Dunga construiu para ser mentalmente inabalável sucumbiu ao próprio emocional. Foi como ver uma muralha rachando por dentro. A derrota não foi apenas técnica, foi psicológica, foi simbólica. Foi a prova de que, mesmo quando tentamos ser racionais, o Brasil ainda carregava dentro de si um coração que batia forte demais e às vezes bate no ritmo errado. A Copa de 2010 terminou ali, nas quartas de final, com uma sensação amarga, daquelas que ficam rondando a cabeça por dias. O Brasil tinha time, tinha estrutura, tinha caminho, tinha organização, mas faltou cabeça. Faltou respirar quando o jogo virou. Faltou maturidade emocional para atravessar o golpe sem desmoronar. Foi o segundo capítulo da nossa epopeia, o capítulo em que o Brasil tentou se reinventar, tentou ser moderno, tentou ser disciplinado e descobriu que, sem equilíbrio emocional, nenhuma estratégia resiste ao impacto de um minuto ruim. A queda de 2010 abriu espaço para uma esperança explosiva e para uma dependência que custaria caro. Chegamos a 2014. Depois da queda emocional de 2010, o Brasil precisava de redenção. E não era qualquer redenção. Era uma redenção em casa. Era a chance de receber o mundo, vestir a amarelinha diante da própria torcida e dizer: nós voltamos. O país queria um novo começo, um símbolo, uma faísca que reacendesse a confiança, e essa faísca apareceu em 2013. A Copa das Confederações foi o prólogo épico da nossa tragédia. O Maracanã pulsava, o Brasil inteiro vibrava, e a seleção canarinho atropelou a Espanha, então campeã do mundo, por 3-0, com uma intensidade que parecia anunciar uma nova era. Ali, por algumas noites, a gente acreditou de novo. Parecia que o futebol brasileiro tinha reencontrado a alma. Velocidade, pressão, ousadia e alegria. E no centro de tudo estava ele, Neymar.
O menino que carregava no cabelo, no drible e no sorriso a esperança de um país inteiro. Neymar era mais do que um jogador, era a promessa, era o futuro, era a rota, a única rota. O Brasil entrou na Copa de 2014 carregando não só a esperança de um título, mas o peso quase insuportável de jogar em casa. O peso de uma nação inteira, o peso de um país que precisava de alegria, precisava de orgulho, precisava de redenção. E esse peso foi colocado sobre os ombros de um único jogador. Um jovem de 22 anos que, querendo ou não, passou a carregar o sonho de 200 milhões. E para quem torce, isso é bonito e assustador ao mesmo tempo. Bonito porque nasce do talento e assustador porque revela a fragilidade do conjunto. A campanha começou com a explosão. Contra a Croácia, Neymar marcou, vibrou e incendiou o país. O Brasil avançou, mas sempre com a mesma sensação. Se Neymar estava bem, o Brasil estava bem. Se Neymar não estava, o Brasil não existia. Era uma seleção construída em torno de um único caminho, uma única rota. Uma dependência emocional, técnica e simbólica. E como toda dependência, ela cobra. Nas oitavas contra o Chile, o Brasil sofreu. Sofreu como não deveria sofrer. Sofreu com um time que não tinha alternativas. A classificação veio nos pênaltis com o país inteiro segurando a respiração, mas ali, naquele jogo, já havia um aviso. O Brasil não tinha plano B. Nas quartas, contra a Colômbia, veio o golpe. O golpe que mudou tudo, o golpe que desmontou a Copa, o golpe que desmontou o país. Neymar caiu, Neymar chorou, Neymar saiu de maca e com ele saiu a esperança, a alma, o brilho, a rota. Thiago Silva, o capitão, também não jogaria a semifinal e de repente o Brasil se viu diante da Alemanha com um time emocionalmente destruído, taticamente vulnerável e psicologicamente exposto. O que aconteceu naquele 8 de julho de 2014 não foi apenas uma derrota, foi um colapso técnico, emocional e simbólico. A Alemanha não venceu apenas o Brasil, ela desmontou o Brasil diante do próprio povo. Ela expôs cada falha, cada dependência, cada ausência de plano, cada buraco que a empolgação de 2013 havia escondido. E para o torcedor aquilo não foi só um jogo, foi um luto em tempo real. A cada gol parecia que um pedaço de nossa ilusão caía junto. O 7-1 não é um placar, é uma cicatriz. É uma marca que atravessa gerações, é uma lembrança que volta sempre que a seleção parece vulnerável. É um momento em que o Brasil percebeu da maneira mais brutal possível que não basta ter talento, não basta ter camisa, não basta ter história, não basta ter um craque carregando tudo nas costas. É preciso ter estrutura, é preciso ter alternativas, é preciso ter identidade, porque quando a única rota quebra, o Brasil inteiro se perde. Depois da maior dor da história, o Brasil buscou reconstrução. E encontrou método, encontrou ordem, encontrou Tite. Mas método sozinho não basta. Depois do trauma de 2014, o Brasil precisava juntar os pedaços. E não eram poucos. Precisava reconstruir a confiança, reorganizar a casa, devolver algum sentido a uma seleção que havia sido humilhada dentro do seu próprio país. Precisava de ordem, precisava de um norte, precisava de alguém que dissesse: vamos parar de fingir que só emoção resolve, futebol moderno também exige método. E esse alguém era Tite. Tite não surgiu do nada. Ele era o técnico que havia levado o Corinthians a uma das jornadas mais emblemáticas da história recente do futebol brasileiro. Em 2012 conquistou a Taça Libertadores de forma invicta e o Mundial de Clubes. E aquele Mundial tinha um peso simbólico gigantesco. Desde então nenhum clube não europeu voltou a vencer o Mundial de Clubes. O Corinthians se tornou o último bastião da competitividade sul-americana contra o domínio europeu. Em 2015, Tite voltou ao Corinthians e fez uma campanha impecável no Brasileirão. Um time que parecia funcionar como uma máquina, compacto, intenso, coordenado, moderno. Enquanto isso, o debate crescia. O Brasil precisava de um técnico estrangeiro? Precisava importar ideias? Precisava romper com a tradição? Mas a resposta veio do próprio país. Tite era a prova viva de que o Brasil tinha sim um técnico capaz de liderar a seleção na era moderna. Um técnico brasileiro, mas com mentalidade global. E então veio o momento decisivo. A seleção estava mal nas eliminatórias para 2018.
Campanha irregular, desempenho fraco, confiança baixa. O fantasma de 2014 ainda rondava. O Brasil corria risco real de não se classificar. Tite assumiu no meio do caos e por algum tempo o caos virou ordem. Essa é a verdade. O Brasil voltou a jogar com confiança, voltou a parecer um time e voltou a impor respeito. E para um torcedor ainda machucado pelo 7-1, isso era quase terapêutico. Não apagava a cicatriz, mas fazia a gente acreditar que talvez houvesse reconstrução. O Brasil renasceu, virou uma máquina de vencer, atropelou as eliminatórias, terminou na liderança e pela primeira vez, desde 2002, parecia ter encontrado um caminho sólido, moderno, sustentável. E havia mais um elemento que aumentava a confiança. O ouro olímpico de 2016, conquistado no Maracanã, contra a mesma Alemanha que havia humilhado 2 anos antes. O primeiro ouro da história do Brasil, um título que carregava simbolismo, emoção, redenção. E vários jogadores daquele elenco dourado, como Gabriel Jesus e Marquinhos, foram aproveitados na Copa de 2018, trazendo juventude, energia e esperança. A Copa começou com essa aura. O Brasil era favorito, o Brasil era forte, o Brasil era organizado, o Brasil era enfim um time. Mas havia um detalhe, e às vezes é nos detalhes que a tragédia começa. O Brasil acreditou demais no próprio favoritismo. A organização virou conforto, o método virou certeza, a boa campanha virou argumento para achar que o caminho estava garantido. E futebol, meu amigo, não castiga justamente quando a gente começa a achar que já entendeu tudo. A estreia contra a Suíça foi o primeiro aviso. Coutinho marcou um golaço, um arco perfeito, um chute mágico, mas a Suíça empatou. E o Brasil não conseguiu retomar o controle. Contra a Costa Rica, o Brasil sofreu até o fim, Neymar marcou nos acréscimos, chorou, desabou emocionalmente. Era um sinal de que o peso ainda estava ali, de que a pressão ainda era gigantesca, de que o emocional ainda era frágil. O Brasil cresceu contra a Sérvia, classificou, parecia pronto. Nas oitavas contra o México, o Brasil foi dominante, jogou bem, jogou com autoridade. Parecia que o time estava entrando no ritmo certo. Mas então veio a Bélgica. A Bélgica que muita gente tratou como um obstáculo difícil, mas controlável. A Bélgica que o Brasil achou que poderia administrar, a Bélgica que tinha intensidade, velocidade, força física, talento e um plano claro. E não foi subestimada por acaso, foi subestimada por soberba. Uma soberba talvez menos barulhenta que a de 2006, mas ainda assim presente. A soberba de quem acredita que organização própria basta para neutralizar a ambição do outro. O Brasil entrou em campo acreditando que era superior e a Bélgica entrou acreditando que podia vencer. O primeiro gol veio em um detalhe, um desvio, um golpe. O segundo veio em uma jogada mortal de contra-ataque com De Bruyne finalizando como um cirurgião. O Brasil tentou reagir, mas parava nas mãos de Courtois. Renato Augusto ainda marcou, reacendendo a esperança, mas a bola não entrou de novo. O Brasil caiu. E caiu não por falta de estrutura, não por falta de organização, não por falta de talento, mas por subestimação. Foi o capítulo da humildade, o capítulo da lição, o capítulo em que o Brasil descobriu que método é fundamental, mas método sem frieza, sem respeito absoluto ao adversário e sem capacidade de reagir ao caos também pode ruir. A queda de 2018 não teve o horror de 2014, mas teve outro tipo de dor. A dor de quem acreditou que estava pronto e descobriu tarde demais que ainda faltava alguma coisa. A lição de humildade de 2018 parecia apontar para um novo caminho, mas o futebol cobra frieza nos momentos decisivos, e 2022 provaria isso. Depois da queda para a Bélgica, o Brasil tomou uma decisão rara: manter o técnico. E isso por si só já dizia muito. Era uma tentativa de interromper o ciclo de recomeços eternos, de parar com essa mania brasileira de jogar tudo fora depois de cada eliminação. Era como se a seleção dissesse: dessa vez vamos tentar amadurecer. Assim como Tele Santana foi mantido após 82 para liderar 86, Tite foi mantido após 2018 para liderar 2022. Era um gesto de confiança, um gesto de continuidade, um gesto de que o Brasil acreditava no projeto e não apenas no resultado. Mas a estrada até 2022 foi acidentada.
O futebol mundial acelerou, a pandemia mudou o calendário, os ritmos, preparações, a seleção oscilou, jogadores surgiram e desapareceram, lesões, quedas de rendimento, mudanças de elenco. O Brasil se classificou, mas sem o brilho das eliminatórias de 2018. Era um time bom, mas não irresistível. Era um time forte, mas não dominante. Era um time que tinha talento, mas ainda buscava identidade. E chegou a Copa do Catar. E o Brasil começou com força. Contra a Sérvia, Richarlison marcou um dos gols mais bonitos da história recente da seleção. Um voleio que parecia anunciar que o Brasil estava pronto. Contra a Suíça, vitória madura. Contra Camarões, uma derrota com o time reserva, mas nada que abalasse a confiança. Nas oitavas, o Brasil jogou sua melhor partida da Copa. Contra a Coreia do Sul, a seleção fez um primeiro tempo de gala. Dança, alegria, intensidade, brilho. Parecia que o Brasil estava renascendo. Parecia que o trauma de 2014 e a queda de 2018 haviam ficado para trás. Mas então veio a Croácia. A Croácia que muitos subestimaram. A Croácia que o Brasil achou que poderia controlar. A Croácia que tinha frieza, experiência, paciência e um plano claro. Levar o jogo para o emocional. O Brasil dominou o primeiro tempo, criou chances, mas não marcou. No segundo tempo, o jogo ficou tenso, pesado, travado. A Croácia fazia o que sabia fazer. Controlar o ritmo, esfriar o jogo, esperar o erro. A prorrogação começou, então veio um momento mágico. Neymar tabelou, avançou, recebeu, driblou, entrou na área e marcou um gol épico. Um gol daqueles que parecem escritos para virar a memória eterna. Por alguns segundos, talvez por alguns minutos, o torcedor brasileiro voltou a acreditar como criança. Parecia o gol da redenção, parecia o gol que levaria o Brasil à semifinal. Parecia o gol que mudaria a narrativa de Neymar na seleção. Parecia o gol que enfim faria a história virar para o nosso lado. Mas o Brasil cometeu o erro fatal, a afobação. E talvez essa palavra seja pequena para o tamanho da dor, porque não foi só uma escolha tática, foi um colapso de leitura emocional. Foi um momento de respirar, de matar o jogo, de administrar a vantagem, de entender que Copa do Mundo também se ganha segurando a bola, sofrendo com inteligência, esfriando o adversário. Mas o Brasil, tomado pela euforia, pelo impulso, pela ansiedade de resolver, se abriu quando precisava se fechar. Ao invés de controlar o jogo, segurar a bola, administrar o tempo, o Brasil se lançou ao ataque. Se expôs, se abriu. E a Croácia, fria como gelo, aproveitou. Um contra-ataque, um chute desviado, o empate. A decisão foi para os pênaltis e ali o emocional falou mais alto. Rodrigo perdeu, Marquinhos perdeu, a Croácia avançou. O Brasil caiu. E caiu não por falta de talento, não por falta de estrutura, não por falta de organização, mas por afobação e desânimo. Foi o capítulo da frustração, o capítulo da oportunidade perdida. O capítulo em que o Brasil descobriu que mesmo com continuidade, mesmo com projeto, mesmo com método, ainda faltava algo essencial. Controle emocional nos momentos decisivos. E para o torcedor, essa talvez tenha sido uma das quedas mais cruéis porque a vitória estava ali. Não era uma miragem distante, estava nas mãos. Faltavam poucos minutos e justamente por estar tão perto, doeu tanto ver escapar. A Copa de 2022 terminou como o quinto capítulo da nossa epopeia. O capítulo em que o Brasil esteve a poucos minutos da semifinal e deixou escapar. O capítulo em que o gol histórico virou apenas prólogo de uma tristeza maior. O capítulo em que a gente entendeu que para vencer não basta chegar perto, é preciso permanecer inteiro quando a vitória parece possível. E quando até o método se desfaz, resta apenas o vazio. A jornada chega ao seu capítulo mais silencioso, 2026. Depois da queda para a Croácia em 2022, o Brasil tomou uma decisão inevitável. Tite saiu, ou melhor, pediu para sair. E a saída dele tinha algo de fim de época. Não era apenas a troca de um técnico, era o encerramento de uma tentativa longa de dar continuidade, método e estabilidade à seleção. Uma tentativa que teve bons momentos, que organizou o time, que devolveu alguma confiança, mas que morreu 2 vezes nas quartas de final. Era o fim de um ciclo longo, raro, quase histórico, como o de Tele Santana entre 82 e 86.
Tite havia sido mantido para dar continuidade, para construir, para evoluir, mas a eliminação nos pênaltis, depois de estar a poucos minutos da semifinal, encerrou o projeto. Tite saiu de cena assim como na fatídica derrota no Catar, sem falar com ninguém, sem consolar os jogadores e a torcida, sozinho, resignado. E o que veio depois foi um caos. Um caos que não parecia apenas administrativo, mas emocional, como se a seleção tivesse perdido não só um treinador, mas também uma ideia de futuro, como se ninguém soubesse exatamente para onde ir. A seleção entrou em um período de instabilidade, trocas frequentes de treinador, ideias conflitantes, projetos interrompidos, jogadores entrando e saindo sem critério claro, um ambiente instável, frágil, desconectado. A campanha nas eliminatórias foi pífia, uma das piores da história. O Brasil perdeu jogos que antes pareciam proibidos de perder, empatou jogos que antes pareciam obrigação de vencer e sofreu uma goleada da Argentina que virou um símbolo. Símbolo da decadência, da desorganização, da perda de identidade. Quase todos os principais jogadores atuavam na Europa, muitos tendo deixado o Brasil cedo demais para criar laço real com a torcida. Eram para boa parte do público rostos conhecidos de melhores momentos na internet, mas não necessariamente personagens de uma história compartilhada. E alguns nomes, como Lucas Paquetá, depois de temporadas apagadas e marcadas por polêmicas, foram repatriados às pressas, quase como tentativas de recuperar prestígio e apagar imagens ruins deixadas pelo caminho. E como se isso não bastasse, veio outro golpe. O time masculino não se classificou para as Olimpíadas de 2024. Um marco histórico negativamente, pois nunca um campeão olímpico havia ficado fora do torneio seguinte. Um sinal claro de que a base estava falhando, de que a renovação estava travada, de que o futebol brasileiro estava perdendo terreno em todas as frentes. Neymar, já distante do auge, jogava mal. Muito mal. Isso doía porque Neymar havia sido por anos o rosto da esperança. Só que agora as manchetes falavam mais de polêmicas, lesões, excessos e distrações do que de grandes atuações. Sua presença passou a representar não apenas a queda técnica, mas também a decadência moral de uma geração que parecia ter perdido o foco, a fome e o senso de responsabilidade diante da camisa. O símbolo de 2014 e 2018 agora parecia como símbolo de desordem. O Brasil chegou ao fim das eliminatórias em risco real de não se classificar. E então, quase como último recurso, veio a solução que parecia impossível anos antes. Carlo Ancelotti. A CBF cedeu às críticas de que o problema da seleção era também divisão de comando de conexão com o futebol europeu, onde atuavam seus principais jogadores. Ancelotti era multicampeão, vencedor no Real Madrid, respeitado no mundo inteiro, dono de um currículo raro, daqueles que fazem qualquer elenco prestar atenção. Para muitos era o salvador da pátria de chuteiras, o homem que poderia trazer calma ao caos. Ancelotti assumiu no final das eliminatórias, reorganizou o mínimo necessário e classificou o Brasil, mas a campanha continuou sendo uma das piores da história. O time era burocrático, lento, sem alma, sem identidade. Dependia de lampejos de Vinícius Júnior, de Rafinha e da nova geração que tentava surgir. Endrick, Estevão, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Rodrigo, Lucas Paquetá. Era um Brasil que não construía jogadas e esperava que alguém resolvesse. Então veio o golpe final antes da Copa, as lesões. Rodrigo e Estevão, dois jogadores mais criativos, ficaram fora. A convocação de Neymar, mesmo lesionado, aumentou a desconfiança. Parecia uma decisão emocional, não técnica, parecia um gesto desesperado, parecia o Brasil tentando reviver um passado que já não existia ou tentando agradar os críticos e boa parte da imprensa que vendia bets. A primeira fase foi o primeiro baque. Na estreia, o Brasil estava preso e amarrado a uma seleção muito bem montada, que é a seleção de Marrocos. Tanto que em uma falha da defesa, que já havia virado rotina na seleção brasileira, o Marrocos chegou ao seu gol abrindo o placar.
O resultado só não foi um fiasco, porque Vinícius Júnior, em um lampejo de genialidade ainda no primeiro tempo, igualou a partida. Mas o segundo tempo revelou um time apático, com poucas alternativas, e havia mais a possibilidade de Marrocos sair vencedor do que a seleção brasileira. A segunda partida contra o Haiti era a necessidade do time se firmar, e a resposta veio com um primeiro tempo contundente com 3 gols. E havia esperança de que se sacramentasse uma goleada no segundo tempo, o que não ocorreu. A seleção brasileira jogou o segundo tempo como um leão que já estava satisfeito por ter devorado a sua presa. A terceira partida, decisiva contra o time escocês, mostrou o potencial que a seleção brasileira tinha a oferecer. Marcação sob pressão, toques rápidos, oportunismo para aproveitar as falhas do time adversário para fazer gols. Foi um 3-0 consistente, que levou o Brasil a ter uma esperança de que mesmo com a perda de Rafinha contundido, o time tinha alternativas e poderia ir longe na Copa do Mundo. Pela primeira vez, a Copa do Mundo teve 48 seleções. E antes das oitavas de final, o Brasil enfrentou uma fase eliminatória contra o Japão. Com um 16avos de final, o Japão foi dominante no primeiro tempo e mostrou fragilidades da seleção brasileira, que se via amarrada e sem alternativas. E em mais uma falha com perda de posse de bola e defesa desarrumada, o Japão abriu o placar. O time mudou de jogadores e de postura no segundo tempo e foi pro tudo ou nada. E a blitz brasileira acabou dando o resultado com o empate e a virada nos acréscimos. Durante a Copa foram mais lesões. Como já havia dito antes, Rafinha se contundiu na partida contra a Escócia. E Lucas Paquetá se lesionou contra o Japão na primeira eliminatória. E o Brasil, que já era limitado, ficou muito mais limitado. O time que chegou às oitavas era um time sem brilho, sem força, sem alternativas. Era um time que parece jogar no modo automático. Um time que não reagia. Um time que não sentia. E talvez seja a dor mais estranha para o torcedor brasileiro. Não é ver o Brasil perder lutando, é ver o Brasil perder indiferente ao próprio destino. Que diga a Noruega. A Noruega, que não é uma grande potência do futebol mundial, não é gigante, não é favorita, mas entrou em campo com algo que o Brasil não tinha: vontade. E Haaland. A Noruega jogou e o Brasil assistiu. A Noruega atacou, o Brasil recuou. A Noruega acreditou e o Brasil esperou. Em 2 momentos, porém, houve lampejos de esperança que se converteram em desilusão, quando a partida ainda estava empatada sem gols. No primeiro tempo, um pênalti para o Brasil, que foi perdido por Bruno Guimarães com a defesa do goleiro, e uma jogada cara a cara de Endrick no segundo tempo, em que o atacante brasileiro desperdiçou a chance de marcar. Foi uma partida que não teve explosão, não teve drama heróico, não teve aquele choque que faz a gente levantar da cadeira. Teve silêncio, teve apatia, teve ausência, teve a sensação de que a seleção estava ali, mas não estava inteira. Como se vestisse a camisa, mas não carregasse mais o peso simbólico dela. O Brasil foi eliminado deixando a Noruega jogar, deixando o jogo acontecer, deixando o destino decidir. Sem luta, sem alma, sem identidade. Haaland, diferente dos brasileiros, foi frio e decisivo. 2 gols enterraram de vez as esperanças brasileiras e, de maneira cruelmente simbólica, vieram depois da entrada de Neymar em campo. O Brasil perdeu o meio de campo, perdeu a criatividade, perdeu o ímpeto de atacar e ficou vulnerável para se defender. Foi nesse contexto que Haaland brilhou e se tornou o carrasco do Brasil na Copa. Não porque a Noruega fosse uma potência histórica, mas porque naquele dia ela teve algo que o Brasil não teve: clareza, fome e presença. E a última cena foi o gol de pênalti do Brasil convertido por Neymar, mas com o simbolismo de um time fracassado. Discutindo com o goleiro, armando confusão, desperdiçando tempo que poderia ser usado para tentar o empate, mas em vão. A Copa de 2026 terminou como o capítulo mais triste da nossa epopeia. Não o mais doloroso,
esse ainda é 2014, não o mais chocante, esse ainda é 2022, mas o mais simbólico. Porque 2026 não é sobre a queda, é sobre o vazio. É sobre um Brasil que perdeu a alma, perdeu a identidade, perdeu a intensidade e perdeu a paixão. É sobre uma seleção que entrou em campo sem acreditar e saiu sem deixar marca. E para quem ama o futebol brasileiro, talvez não exista tristeza maior do que essa. Não é só perder uma Copa, é sentir que a seleção deixou de comover. É o capítulo da apatia, é o capítulo da burocracia, é o capítulo da decadência moral e técnica, o capítulo que encerra a nossa epopeia de 20 anos não com explosão, não com lágrimas coletivas, não com revolta nacional, mas com silêncio. E esse silêncio talvez seja o som mais triste de todos, porque ele diz o que o torcedor cansou. Cansou de esperar, cansou de acreditar sem resposta, cansou de ver a camisa mais pesada do mundo parecer leve demais nos ombros de quem a veste. Um silêncio que diz tudo. Depois de 20 anos de quedas, resta a pergunta que atravessa toda essa história. Afinal, o que faz um time vencedor? Depois de 20 anos de quedas, tropeços, traumas, frustrações e silêncios, o Brasil finalmente se vê diante da pergunta que talvez devesse ter feito desde o começo. O que faz um time vencedor? E eu não digo isso como uma pergunta fria, de mesa redonda, de análise tática distante. Eu digo como torcedor, como alguém de 44 anos que não aprendeu futebol pelos melhores momentos da internet, mas vivendo o jogo no peito, jogando futebol na rua, jogando futebol no campo de várzea. Eu vi e vivi a dor e a eliminação de 90, vivi a explosão do Tetra em 94, vivi a frustração de 98, vivi a alegria imensa do Penta em 2002 e depois disso vi a seleção cair de uma vez, depois outra e depois outra. Eu falo com quem conheceu glórias e derrotas, como quem já gritou gol abraçado à esperança e também já ficou em silêncio diante da televisão, tentando encontrar explicações para continuar acreditando. Porque não foi um erro isolado, não foi uma tarde ruim, não foi só um jogador, um técnico, uma geração ou uma escolha errada, foram 6 Copas, 6 capítulos. 6 avisos que voltaram de formas diferentes para dizer a mesma coisa. O Brasil estava perdendo algo essencial e demorou demais para admitir isso. Um time vencedor não nasce do acaso, não nasce da camisa, não nasce do talento individual, não nasce de lampejos, não nasce de nostalgia. Um time vencedor nasce de tudo aquilo que faltou ao Brasil nesses 20 anos. Nasce de união, algo que 2006 não teve, nasce de equilíbrio emocional, algo que 2010 perdeu, nasce de diversidade de rotas, algo que 2014 ignorou, nasce de humildade e respeito ao adversário, algo que 2018 subestimou, nasce de controle nos momentos decisivos, algo que 2022 deixou escapar, nasce de identidade, alma e intensidade, algo que 2026 simplesmente não mostrou. Um time vencedor precisa de renovação, mas também de continuidade, precisa de inovação, mas também de disciplina, precisa de estratégia, mas também de vontade. Precisa de talento, mas também de coletividade, precisa de liderança, mas também de escuta, precisa de coragem, mas também de aprendizado. E acima de tudo, um time vencedor precisa de algo que o Brasil parece ter esquecido por 2 décadas: aprender com os erros. Não apenas sofrer, não apenas trocar nomes, não apenas prometer renovação depois de cada queda. Aprender de verdade. Olhar para a ferida sem desviar o rosto. Entender por que ela abriu, entender por que ela voltou a sangrar e ter coragem de mudar não só o discurso, mas a estrutura. Porque erros fazem parte da jornada, erros constroem caráter, erros moldam identidade, erros ensinam. Mas só ensinam quando são reconhecidos, analisados, compreendidos e transformados. Persistir no objetivo, realimentar a esperança, reconstruir a confiança, reinventar a identidade, tudo isso é fundamental, e isso não vale só para o futebol, vale para a vida. Porque a vida também é feita de ciclos, de quedas, de reconstruções, de momentos em que tudo parece perdido e de momentos em que tudo se encontra de novo. A vida também exige união, equilíbrio, estratégia, inovação, humildade, persistência. A vida também exige aprender com os erros e a vida exige também continuar.
E talvez essa seja a grande lição desses 20 anos de epopeia brasileira, de que a vitória não é um destino, mas um processo, que a glória não é um ponto final, mas uma construção diária, que o sucesso não é um presente, mas uma consequência. E, no fim das contas, o futebol, esse jogo que move o país, que junta desconhecidos, que faz a gente gritar, chorar, prometer que nunca mais vai se importar e depois se importar de novo, é apenas um espelho. Um reflexo de quem somos, de como vivemos, de como caímos, de como demoramos para aprender e de como, mesmo machucados, ainda procuramos uma razão para acreditar. Se o Brasil quiser voltar a vencer, precisa voltar a aprender. Se quiser voltar a encantar, precisa voltar a sentir. Se quiser voltar a ser Brasil, precisa voltar a ser coletivo, precisa reconciliar talento com trabalho, alegria com disciplina, improviso com organização, memória com futuro. Porque talvez o maior lamento dessas 6 Copas não seja apenas termos perdido. Talvez seja termos demorado tanto para entender por que perdemos. Porque só assim se constrói um time vencedor e só assim, talvez, um dia, a gente volte a olhar para a seleção brasileira não com desconfiança, não com saudade do que fomos, não com medo de mais uma queda, mas com aquela esperança antiga, ferida, sim, mas ainda viva, de que o Brasil possa voltar a jogar como o Brasil. E só assim se constrói dentro e fora de campo uma vida vencedora. Este episódio foi produzido e roteirizado por André Arruda, com apoio de ferramentas de inteligência artificial, narração de André Arruda e uso de sintetizadores de voz. As histórias e análises apresentadas se baseiam em fatos reais das Copas do Mundo, especialmente nas últimas 6 campanhas da seleção brasileira, interpretados sob a ótica e opinião do autor. Elementos não mencionados refletem escolhas narrativas que moldam este ponto de vista. Agradecemos a sua audiência e esperamos que você tenha aproveitado esta jornada pelas 6 Copas perdidas do Brasil. Você acabou de ouvir Castor e seus Escapes, mais uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br.